Olá pessoal, Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Desde alguns dias eu venho pensando sobre a profissão de professor, a qual eu me encontro agora, trabalhando bastante como professor no estado do Paraná. A minha atividade como jornalista, que eu já falei para vocês aqui, tem vídeos falando sobre a minha dissertação de mestrado, a realidade sobre o jornalismo, o que eu vivi, enfim, assunto de um dos meus livros, por sinal, e também mais recentemente como youtuber, melhor dizendo. E eu peguei essas três atividades nos últimos tempos e pensei assim, eu estou envolvido de uma ou outra forma em três atividades que matam. E tem matado. Tem judiado de pessoas nesses últimos tempos. E assim, antes que alguém, mas veja bem, tem essa profissão, aquela e tal. Não, eu quero falar das que eu vivo. Eu tenho vivido. Esse é o foco aqui. Eu sei que tem aí os ossos do ofício, conforme falamos, em várias realidades, E em relação a professores, a professor, então, aqui no Paraná, uma professora faleceu, teve um mal súbito, eu já gravei vídeo sobre isso, na sala de uma pedagoga, porque ela foi questionada do porquê de não estar se saindo bem ali com os alunos na plataforma. Aqui no Paraná nós temos várias plataformas ligada à tecnologia, enfim, nas matérias, no meu caso, o meu é inglês. E recentemente, uma professora num colégio que eu dei aula, num bairro aqui perto do meu, numa escola que eu dei aula, faleceu na escola. E assim, gente, subjetivando aqui, eu tenho visto a minha esposa. Ela anda muito enferma e é tudo por conta da pressão e da dificuldade de dar aula. É muito difícil lidar com essas crianças e adolescentes hoje. A gente tentou, eu não sei em que pé que está isso, mas ter ali o reconhecimento que é uma coisa insalubre, não sei em que pé que está, e gente, extremamente insalubre. Agora, por exemplo, eu estou aqui no carro, e estou aqui no intervalo, eu vou dar aula à tarde. À tarde, a gente ouve os gritos, assim. Aqui é uma escola grande, cheia de corredores. Aquilo dá um eco, assim, aqueles gritos, assim. É insuportável. À tarde, aqui no caso, são os 9º e 8º anos, os menores do ensino fundamental 2. E nisso eu já ligo com a atividade de youtuber. Olha só, eu estou aqui durante o horário do intervalo, gravando um vídeo para vocês. E recentemente um youtuber, cujo apelido é Pirula, ele fala sobre biologia, algo assim. Canal bem conhecido, é uma pessoa que ele é um youtuber, já que eu acho que ele vive disso. Aqui é mais aqueles que vivem disso, mas eu estou sentindo um pouco na pele, porque muitos que ganham alguma coisa trabalham demasiadamente em outra, porque isso aqui não sustenta. Mas tem uns que conseguem, assim, sabe, tirar aí por volta de uns 3.000 reais para menos. Tem muita gente que vive disso, tirando esse salário. Então o que acontece? É extremamente estressante, porque você tem que gravar vídeo sempre, 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 e eu estou cada vez mais conhecendo essa plataforma, e o YouTube ele é muito ingrato. Então assim, você produz conteúdo, o YouTube ganha com isso e a gente não tem direito nenhum. Então é aquele capitalismo dos high-techs, da alta tecnologia, totalmente ingrato, totalmente cruel, que se eu ficar sem postar, eles não entregam e tipo assim, entendeu? Tem um monte de gente querendo fazendo, e vamos continuar e tal. E esse Pirula, ele teve assim um AVC, ele tá em coma no hospital e assim, você trabalha meio que por conta, você não tem plano, você não tem garantia nenhuma, às vezes não recolhe, não paga previdência, entendeu? E ele tá lá, não sei que pé que tá, mas os youtubers ali, amigos dele, ou colegas, enfim, do convívio dele, estão fazendo vaquinha para ajudá-lo.
E daí, no terceiro caso, eu quero falar sobre o jornalismo, né? Eu falei da minha dissertação de mestrado, o título dela é Adeus às Ilusões, Frustração com o Jornalismo em Obras de Ficção de Língua Portuguesa. Ou Jornalismo que Envenena, não, Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnica Sem Saída. O jornalismo que mata eu peguei porque eu fui lendo ficção ao longo da minha vida, né, sempre li livros de ficção, e quando eu encontrava algo sobre jornalismo, eu ia colecionando essas coisas. E essas frases eu peguei desse livro, dos livros que eu li. E tem ali um romance de um jornalista que o jornalista também tem um mal súbito ali, um AVC, alguma coisa, morre na redação e cai com a cabeça, a testa na tecla, era a máquina de escrever, e fica lá registrado no papel as teclas ali que foram atingidas pela testa dele, assim, ele morreu, foram buscar ele na redação e tal. E é uma profissão extremamente também estressante. Você publica e depois pode ser que saia erros, ou alguém reclama, ou alguém mexe no teu texto e tal. Então, essas três realidades, assim, né, eu tenho vivido e fiquei pensando, meu Deus, né? E eu nessa idade assim. E eu lembro que quando eu estava defendendo a minha dissertação ali, pesquisando, os professores falaram, tá, mas você vem, depois de tanto sofrimento do jornalismo, para vir para a educação? E de fato é verdade, né? Só que assim, a gente tem que ficar naquilo que a gente ama. E eu gosto dessa área de humanas, de escrita, de ensinar, né? Então, e de falar, enfim, em relação ao YouTube, para mim, o YouTube e todas as três coisas também estão lado prazeroso, né? Tem uma música que diz, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Não lembro quem é o autor dessa música, mas o fato é que a saúde vai, às vezes você está muito estressado, e a gente tem que ir lidando, você tem que trabalhar, tem que sustentar filhos, cuidar de casa, e cachorro, e dívidas, enfim, e vai ter que ir. E aqui eu poderia também pensar, tá, eu tenho uma outra atividade que é de escritor, né? E para você escrever, você tem que estar bem. Eu não ando conseguindo escrever muito, porque eu estou exausto. Eu chego em casa, hoje é sexta-feira, eu já estou assim cansado desde a manhã, e ainda nem tinha começado o dia, era o último da semana. Quer dizer assim, quando chega no último, você já está mais morto que vivo e tem que dar o sangue ali, o resto que sobrou. E agora estou aqui, né? Como eu falei, no intervalo, final da tarde, mas graças a Deus passa rápido. E eu, por ser cristão e ter fé, eu penso assim, não, eu tenho muita fé porque eu não posso adoecer. Eu também não tenho, assim, o direito de adoecer. Eu não consigo, e assim, não pode, é complicado. Para ir no dentista, eu pego ali atestado, às vezes fazer um exame e tal, mas assim, é complicado. Porque no estado, tanto eu quanto minha esposa, nós temos aqui no Paraná é PSS, Processo Seletivo Simplificado, é um contrato que ele não nos dá muito direito, tem isso também, entendeu? Então, quando eu vi essas notícias, assim, eu pensei, nossa, eu estou em 3 profissões que matam. Eu tenho 3 profissões que matam. O jornalismo não é direto, assim, né? Eu não trabalho mais em redação, que era extremamente estressante. Você tinha que pôr textos ali 3, 4 por dia na época do jornalismo diário, que eu passei por isso. Aquilo ali mata, aquilo ali estressa, não é fácil também. Então eu fiquei pensando, e daí acordei de manhã com um comentário de um filósofo que às vezes eu escuto, falando que no Brasil ninguém consegue mais ascensão social com estudo. Deveria, né? E tem até filósofos aí, escritores que abordaram isso. Mas no Brasil não tem acontecido. E daí você conta isso para os alunos e eles perguntam, então por que eu estou estudando, professor? Eu falei, olha, mas e não estudar adianta? Embora, claro, quanto mais você estuda, mais você adquire conhecimento, você vai aí ficar triste, você vai ver que às vezes você não tem aquele futuro assim. Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que lutar. Lutar, e eu trago esses exemplos no sentido assim, não percam tempo, gente. Não percam tempo, eu estou ensinando gente
particular de inglês, que eu dou aula de inglês particular pela internet, principalmente da área da tecnologia, que precisa falar inglês, perdeu oportunidades e tal, e o cara tem quase 40 anos, eu penso, por que não aprendeu antes? E vocês são aqui, adolescentes, crianças, não caia, não chega na idade dele ou na minha, tendo que lidar com essas coisas e você vê a esperança morrendo, os sonhos desaparecendo. Então acordem, se eu pudesse voltar na idade de vocês e corrigir os erros do passado, então eu acredito que um educador ele tem a missão de tentar abrir os olhos dessas crianças e adolescentes. Por isso que eu acho que eu estou na profissão certa em vários aspectos, até aqui gravando, conversando com vocês, em sala de aula dando aula, escrevendo. Então eu estou sim nas atividades certas, apesar de todas essas possibilidades aqui de eu ter um mal súbito e morrer. Enfim, mas também todos nós morreremos, então temos que ter esperança e não deixar a bola cair. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima e até mais.